Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica número 58, dentro do tema editais licitatórios. A fase de habilitação. Qualificação econômico-financeira pela Lei 866 e pela Lei 14.133. Você conhece os documentos e procedimentos? Sabe o que mudou na qualificação econômico-financeira? Vamos ver agora. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para saber toda vez que for liberado um novo vídeo e não deixe de seguir na rede social no Instagram, tá? @prof.anamendesOficial. Vamos lá. Bom, a habilitação, né? Nós vimos que a fase de habilitação, ela está prevista na Lei 866, ela vem primeiro, né? E depois aqueles que forem habilitados é que vão passar para a fase de julgamento das propostas. A Lei 10.520, que é a lei do pregão, ela inverteu essas fases, tá? E a Lei 14.133, ela vem mantendo essa inversão de fases, né, tanto para o pregão eletrônico como para as demais modalidades, permitida que, mediante justificativa, seja feita essa inversão novamente entre fase de julgamento de proposta e habilitação, tá? Então, nós estamos vendo vários tipos de habilitação. E essa habilitação ela está prevista tanto na Lei 866 quanto na 14.133. É um rol taxativo, não podemos inventar outros documentos, tá, dentro da habilitação que não estejam previstos na devida legislação. E a escolha, tá, dos critérios que vão ser exigidos de documento de habilitação deve constar no edital. Então, nós vimos no artigo 27 da Lei 866 vários tipos de documentos de habilitação: jurídica, técnica, econômica, financeira, fiscal, trabalhista e a declaração do inciso 33 do artigo 7º da Constituição. Nós vamos entrar agora na qualificação econômico-financeira, tá? Que está previsto no inciso 3º do 27 e em detalhes no artigo 31. Lembrando que o artigo 33 da Lei 866 vai trazer regras para empresas participando de licitação em consórcio e alguma dessas regras são referentes à qualificação econômico-financeira, tá? Quando ocorrer a formação de consórcios, tá? Bom, na 14.133, a habilitação econômico-financeira, ela vai estar prevista de forma específica no artigo 69, tá? O artigo 62, ele traz os tipos de habilitação: jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e a econômico-financeira do inciso 4. Antes de eu passar para ver em detalhes o artigo 69, eu destaco que no artigo 15 da 14.133, inciso 3º, parágrafo 1º, parágrafo 5º, tem regras específicas para consórcio. Aí ali tem especificidade sobre a qualificação econômico-financeira. O artigo 18, inciso 9, também vai trazer a necessidade de uma motivação circunstanciada para inserir a qualificação econômico-financeira no seu edital, tá? Não é só jogar ele dentro, não. Tem que justificar por que está pedindo esses documentos. E, principalmente, nós vamos ver aqui a proporcionalidade, tá? O artigo 69 vai listar os documentos. Bom, então nós vamos entrar agora, tá? Numa análise mais detalhada e conceitual da qualificação econômico-financeira. Antes de eu passar para a comparação entre Lei 866 de 93 e 14.123 de 21, para saber o que permanece, o que foi excluído, o que foi incluído, tá? E o que permanece com alguma alteração, tá? Nós vamos ver aqui para deixar bem claro, até porque nós ainda temos os dois regimes em vigor, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o objetivo da qualificação econômico-financeira é verificar se a licitante tem saúde financeira suficiente para executar o objeto. Por quê? Porque a regra é executar primeiro e receber o pagamento por esse serviço, por essa entrega, depois, né? Tem o recebimento provisório, definitivo, dado o aceite, ainda tem 30 dias normalmente para fazer esse pagamento, tá? Então, a licitante, ela tem que ter aporte financeiro suficiente para custear todos esses custos do serviço, um desembaraço aduaneiro, importação, frete, entrega. Ela tem que ter recurso suficiente para poder entregar isso tudo e receber posteriormente. Esse é o objetivo de estabelecer qualificação econômico-financeira. Então, nós temos que tomar, de início, 2 cuidados. Primeiro, estabelecer exigências de qualificação econômico-financeiras excessivas, ou seja, quando você considera o vulto do objeto e a complexidade desse objeto, as qualificações que estão previstas nesse edital, elas são muito acima do que seria necessário para executar esse objeto. Então, tem que tomar cuidado, porque isso pode gerar
inclusive uma impugnação no seu edital, tá? Judicialização, representação no Tribunal de Contas e por aí vai. E também temos que ter o cuidado quando não exigimos, né, como administração pública, uma qualificação econômico-financeira sólida para objetos complexos, tá? É como se você estivesse dando uma carta branca para contratar uma empresa que não tem saúde financeira, depois ela não consegue executar esse contrato, e aí o próprio edital não tomou as salvaguardas que a legislação traz, as ferramentas que a legislação tem para dar essa garantia para a administração pública de contratar com uma empresa que tenha condições de entregar o objeto, tá? Por que temos que ter esse cuidado com exigência excessiva? O artigo 37, inciso 21 da Constituição, tem lá que somente serão exigidos qualificação técnica e econômico-financeira que sejam indispensáveis a garantir o cumprimento do objeto. Tá ok? Bom, então, a escolha de quais os tipos de qualificação econômico-financeira que vão ser exigidos para colocar no seu edital são escolhas discricionárias, que cabe ao gestor avaliar aquele objeto, a complexidade, o valor, o impacto daquilo ali, para definir o que seria proporcional ou razoável de exigir. Sugestão: foco nas obrigações do contratado, tá? Então, por exemplo, um contrato de serviço com mão de obra residente, tem que ter um aporte financeiro para pagar toda a mão de obra, carga trabalhista, né? Vários encargos, um contrato de alto valor, tem que ter giro. Então, convém pedir uma qualificação econômico-financeira num objeto desse, né? Que ele é constante, é contínuo e tem essas obrigações que se prolatam no tempo. Agora, por exemplo, uma entrega de algum equipamento de televisão, computadores, não é uma quantidade muito grande, tem muito comum no mercado, não tem nada de diferente para se realizar em 30 dias, já pode ter uma qualificação econômico-financeira mais simplificada, porque é um objeto comum que normalmente as empresas têm em estoque, tá? Bom, lembrando que os documentos de qualificação econômico-financeira, eles podem ser substituídos por certificados no registro cadastral, tá? Então, o sistema da União, nós temos aqui o SICAF, tá? E os estaduais, municipais podem adotar outros sistemas de licitação e gerando certificados de registros cadastrais específicos dentro do ente, tá? Isso está previsto no artigo 70 da 14.133 e no artigo 32, parágrafo 2º e 3º da 866, essa substituição da documentação de qualificação econômico-financeira pelo certificado de registro cadastral, tá? Então, vamos entrar agora, tá, na qualificação econômico-financeira, focando no que mudou entre a 866 e a 14.133, tá? Então, vamos lá. Primeiro documento possível de ser exigido: balanço patrimonial e demonstrações contábeis, tá? Já exigíveis. Permanece, tá ok? Só que nós temos uma pequena diferença. A Lei 866, ela restringe ao último exercício social e aos balanços patrimoniais e demonstrações já exigíveis, tá ok? A 14.133 amplia para os 2 últimos exercícios sociais. E se a pessoa jurídica tiver sido constituída há menos de 2 anos, no parágrafo 6º, tá, do inciso 1º do artigo 69, ele vai excepcionar e limitar a apresentação dessa documentação ao último exercício financeiro, tá? Bom, segundo documento exigível, tá? Certidão negativa de falência ou concordata do domicílio da sede da pessoa jurídica ou do domicílio da pessoa física. Mudou um pouco o texto, mas permanece na 14.133, tá? Marcar ali que foi diferente ali. Permanece. Tá? Está lá previsto no inciso 2º. Certidão negativa de feitos sobre falência expedido pelo distribuidor da sede do licitante. Não importa se é pessoa jurídica ou pessoa física. Um textinho mais enxuto. 14.133 vai trabalhar bastante textos truncados que tinham na 866, tentando melhorar a dicção da legislação. Então, permanece a certidão negativa de falência, tá ok? Garantia, tá? A garantia da proposta, a Lei 866 previa no inciso 3º
a possibilidade de uma garantia, numa das modalidades previstas no artigo 56, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação, para casos de entrega futura, obras e serviços, tá? E a 14.133, ó, acabou. Não tem mais essa garantia de 1% sobre o valor estimado do objeto da contratação. Não pode mais. Então, ó, abre o olho. Vamos lá. Mais um documento. Índices, os índices contábeis, tá? Então, no parágrafo 1º e no parágrafo 5º da 866, no artigo 31, tá lá, exigência de índices limitar-se-á a demonstração da capacidade financeira do licitante, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índice de rentabilidade ou lucratividade. No parágrafo 5º está lá que o cálculo de índices contábeis previstos no edital, tem que estar previsto no edital, tem que estar justificado, e veda a cobrança de índices e valores não usualmente adotados no mercado. Como é que fica isso na 14.133? Mudou a dicção do texto, mas o conteúdo permanece. Está lá no caput do 69, comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, justificado dentro do processo, e o parágrafo 2º e o parágrafo 5º vão trazer as mesmas vedações que tinha na 866. Vedados valor mínimo de faturamento anterior, índice de rentabilidade ou lucratividade. E no parágrafo 5º, veda índice e valores não usualmente adotados. Então, permanece, tá? Vamos lá, mais um documento previsto aí da qualificação econômico-financeira. Para compras, tá lá aqui, ó, no quadrinho aqui, parágrafo 2º do artigo 31. Para compras de entrega futura, obras e serviços, a 866 permitia a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo até 10% do valor estimado da contratação, conforme se lê no parágrafo 3º do artigo 31. Como que fica isso na 866? Permanece, ou seja, na 14.133. Permanece, tá? Tá lá, parágrafo 4º, a administração nas compras de entrega futura, obras ou serviços vai poder exigir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente até 10% do valor estimado da contratação. Então, percebam que ele vai compilar o texto, vai dar uma organizada, mas permanece, tá? Agora vamos ver mais um documento. No parágrafo 4º do artigo 31 da 866, tinha lá a possibilidade da administração exigir a relação dos compromissos assumidos pelo licitante, relações que tenham capacidade de reduzir a capacidade operativa ou a disponibilidade financeira, tá? Dessa licitante. E aí, esse parágrafo determinava que essa avaliação deveria considerar ser em função do patrimônio líquido atualizado ou da capacidade de rotação, o giro, da entrada e saída de capitais da empresa. Isso aí vai sair da 14.133. A possibilidade de exigir a relação dos compromissos assumidos do licitante permanece. Está lá no parágrafo 3º. Mas aqui nós temos um outro critério, tá? Não está definido, como estava falando que era em função do patrimônio líquido da capacidade de rotação no 866. Isso não está mais. E diz apenas que é para excluir as parcelas já executadas de contratos firmados. Então, a legislação ela deixa um texto mais aberto para que a administração pública possa avaliar por outros critérios, tá? Desde que justifique como fez essa avaliação de acordo com o seu objeto, tá? São muitos objetos. Bom, então, permanece, tá ok? Com essa pequena diferença. Marcou? Fica de olho que tem uma diferença aí, tá? Então, vamos lá. Para a gente fechar, temos mais um documento. Vamos aqui do lado da 14.133. Poderá ser exigida a declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Essa declaração, tá, de um contador, um profissional da área contábil habilitado, ela aparece na 14.133, mas ela não existia na 866. Então, é um documento novo de qualificação econômica e financeira que foi incluído aí, tá? Então, abre o olho que essa é a novidade trazida aí pela 14.133, tá? Bom, indo para os finalmente, tenho mais algumas observações, tá? Na lei 14.133, tem lá a previsão que essa documentação ela pode ser dispensada total ou parcialmente para casos de entrega imediata, tá?
para casos em que o objeto esteja até 1/4 do limite da dispensa, ou seja, baixo valor, e produto para pesquisa e desenvolvimento até 300 mil. Tá no artigo 70, inciso 2º. Na Lei 866 tinha uma previsão semelhante, tá? Mas estava atrelada às modalidades. Você poderia dispensar total ou parcialmente para convite, concurso, fornecimento de bens de pronta entrega, tá? E leilão, tá? Então tá aí os artigos para que vocês possam consultar. E lá no parágrafo 7º do artigo 32, está prevista que a contratação de produto de pesquisa e desenvolvimento para pronta entrega ou até o valor da linha A, inciso 2º do caput do artigo 23, tá? Então, qual é esse valor? Ali 1/4 do limite de dispensa, voltando aqui em cima, na 14.103, atualmente, considerando que o decreto federal atualiza, né, todo ano esse valor, atualmente esse 1/4 dá R$ 14.302,08, tá? Já aqui embaixo, esse valor da linha A, inciso 2º do artigo 23, ele se refere ao valor atualizado da carta convite, que é 176 mil. E a 14.103 colocou essa previsão, produto para pesquisa e desenvolvimento, e botou um limite já de 300 mil, ou seja, acima desse valor de 176 mil que existia na Lei 866, tá? Bom, qualificação econômico-financeira de empresas estrangeiras devem apresentar documentos equivalentes, tá? Isso está previsto tanto na 14.133 quanto na 866, artigo 70, parágrafo único da 14.133, artigo 32, parágrafo 4º. E essa foi a nossa dica, mostrando o que mudou, o que foi excluído, o que foi incluído e o que mudou um pouquinho entre a qualificação econômico-financeira da 866 de 93 e a 14.133. Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem, que é direito administrativo na prática, para quem trabalha no dia a dia. Aprenda com quem faz. Não deixe de se inscrever, tá? Está aqui embaixo. Ativar o sininho para saber toda vez que liberar uma nova aula. E toda segunda-feira tem vídeo novo esperando você no canal. Siga a nossa rede social no Instagram, @Prof. Ana Mendes Oficial. Muito obrigada.